Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Pecadores. Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos retornam à cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta. O filme tem direção e roteiros assinado por Ryan Coogler, sendo esse o seu quarto projeto em parceria com Michael B. Jordan. Segundo o diretor, o filme tem como inspiração seu falecido tio, James, que morava no Mississippi, onde o longa se passa, durante a década de 1930. Quando eu assisti o trailer do filme pela primeira vez, eu fiquei bem intrigada, mas o que realmente me deixou curiosa e com vontade de assistir o filme foi todo o barulho que ele fez, né? Eu realmente não esperava que ele fosse um filme que fosse fazer todo esse barulho, que fosse ser um filme que eu iria ver tantas pessoas colocando 5 estrelas no Letterboxd, mas realmente foi isso que mais me trouxe curiosidade sobre o filme. E vou falar pra vocês que quando eu fui assistir o filme na segunda-feira, as salas de cinema estavam lotadas, então me impressionou bastante e me deixou com expectativas muito altas sobre o que seria o filme. O filme então se passa em 1932, numa cidadezinha no Mississippi, e depois de assistir alguns filmes como No Calor da Noite ou Mississippi em Chamas, que também se passam em uma pequena cidadezinha lá no Mississippi, dá pra entender que é um local onde tem a forte presença da Ku Klux Klan. Não só isso, mas que as pessoas que fazem parte também são pessoas de grande influência ali dentro da cidade, o que torna tudo mais difícil ainda. Mas, bizarramente, eles não são os vilões dessa história, já que aqui dentro do filme nós temos a mistura de eventos da vida real que já são assustadores por si só e do sobrenatural. O longa, então, é dividido praticamente em duas partes. A primeira parte é justamente a organização de todas as coisas para que os gêmeos consigam abrir o clube deles, né? Que tem a noite de abertura. Então, eles meio que passam o dia inteiro indo de tarefa por tarefa, reunindo diversas pessoas. Eu gosto bastante quando um filme se passa nesse curto espaço de tempo. Acho que deixa a gente com um senso de urgência muito maior. E aqui eu acho que é essencial esse tipo de urgência, porque é algo que chega a nos incomodar. Mesmo que o dia dos gêmeos seja muito tranquilo, reunindo com velhos amigos e realmente orquestrando todos os preparativos para a grande noite de abertura, a gente tem uma sensação a todo momento que alguma coisa estranha vai acontecer, que alguma coisa de ruim vai acontecer ali com eles, meio que como se o mal estivesse pairando e observando apenas eles. O que é legal é que durante essa primeira parte a gente conhece todos os personagens, e o que é interessante é que o diretor e roteirista do filme deu para cada um dos personagens um tipo de personalidade, mesmo que eles só vão ter uma fala, uma cena ali dentro do filme, né? O que faz com que a gente se importe muito mais com eles, né? E que a segunda parte aí do filme se torne muito mais tensa por conta disso, já que a gente praticamente se torna íntimo ali daqueles personagens, né? E não só isso, mas eu sinto que todos os personagens que a gente conhece aqui, eles têm alguma parte trágica ali, alguma história trágica dentro das suas vidas, né? E que eles desejam aí essa noite dentro do clube justamente para ter um momento de respiro, né? Ter um momento de liberdade. A segunda parte é justamente sobre os eventos daquela noite, então a gente acompanha a perspectiva de diversos personagens conforme a noite vai rolando, a gente vai para um lado do lugar, para outro, a gente acompanha várias questões se desdobrando, né? A parte financeira, principalmente ali daquele clube, até que em determinado momento convidados indesejados acabam batendo a porta e pedindo para entrar ali dentro daquele clube, que é quando as coisas começam a desandar ali para eles. Eu sinto que a gente tem uma nova tendência no cinema em 2025, que é justamente ter um mesmo ator interpretando dois protagonistas, né? A gente viu isso em Mickey 17 com o Robert Pattinson, depois em The Autumn Nights com o Robert De Niro, e agora aqui em Pecadores com o Michael B. Jordan, que interpreta os gêmeos Fumaça e Fuligem. Praticamente ao longo do filme a gente, conforme vai conhecendo um pouco mais dos gêmeos, a gente conhece principalmente a reputação deles, que persegue eles com todas as pessoas que eles conversam, né? E meio que com isso a gente fica com altas expectativas do que é que eles vão aprontar, né? E o que é que vai acontecer. E a gente meio que, conforme o filme vai passando, vai descobrindo a situação que eles se encontram e como é que eles foram se meter, né? E da onde surgiu realmente essa ideia de criar um clube. O Fumaça é o gêmeo mais sério, ele é muito mais sereno, muito mais tranquilo, ele parece que carrega o lado
mais responsável ali da equipe, se preocupando com a parte financeira das coisas, né? Já o Fuligem, ele é toda a parte divertida, né? Se importando com o lado do clube que é o momento de diversão, se importando com o marketing, né? Vendo aquele lugar realmente como um escape, mas não pensando nele como um estabelecimento para ganhar lucro, e sim como um lugar de diversão. E junto com eles temos o primo deles, o Semi, que é realmente o grande protagonista aqui desse filme, né? O Semi, ele basicamente está entre uma grande decisão da vida dele, se ele vai se tornar um padre, assim como seu pai, ou se ele vai seguir no caminho da música, que é a paixão dele, né? Algo que o pai dele condena gravemente, fala que é um caminho que Deus não aprovaria, né? E por causa disso ele tá realmente num momento de indecisão. E ao longo do filme a gente sente esse personagem ser puxado para vários lados, meio que tentando tomar a sua decisão. O Semi aqui dentro da narrativa eu sinto que ele representa muito uma inocência, uma pureza, né? E que a todo momento ele tá sendo meio que convencido pelos pecadores, que seriam esses gêmeos que têm uma vida muito mais divertida, muito mais apaixonante, eles seguem as vontades deles, eles são muito fiéis ao que eles sentem, é uma vida muito mais livre, né? Então, ao longo do filme, eu acho que vale esse questionamento do que realmente é o pecado, do que realmente é esses pecadores, né? Porque eles nada mais estão do que vivendo a vida com uma certa liberdade, né? Algo que o pai do Semi não aprova. O lado sobrenatural do filme anda lado a lado com a música aqui, principalmente o blues. Dentro do filme é dito que a música tem o poder de viajar entre o passado e o futuro e que com isso, inclusive rende uma das cenas mais legais dentro da história, consegue abrir um momento de convívio entre esses diversos períodos diferentes, né? A música, ela carrega muito do que foi no passado e vai levar isso também para o futuro com novas adições, né? E aqui dentro do filme isso é muito forte, mas claro que esse momento de conversa entre o passado e o futuro também acaba abrindo porta para convidados indesejados, né? Aqui no caso, o sobrenatural do filme. E bom, a música dentro do filme ela tem um papel muito importante, né? Não só pro plot sobrenatural, pro momento de terror do filme em si, mas também por ser, e assim como o clube dos dois irmãos, né, representar essa coisa da liberdade, da expressão, da resistência, né? O clube pelos gêmeos foi pensado para ser um local de descontração, de liberdade, de respiro ali da vida que aquelas outras pessoas estavam levando, né? Porque apesar da escravidão ter sido já abolida, ainda se mantinham alguns costumes, eles ainda estavam presos ali a esse regime, né? Tanto é que a Ku Klux Klan tinha ainda era muito forte ali naquele local, né? Eles ainda estavam presos, eles não eram pessoas livres, e ali a ideia era esse clube ser um local livre, né? E através da música e da dança dentro ali daquele local, eles conseguem finalmente se libertar, né? E falando sobre o lado sobrenatural e realmente o terror mesmo do filme, eu gostei muito, eu adorei a parte da mística por trás de toda a história, de como esses vilões foram construídos ali dentro da história. Gosto muito da justificativa das coisas, da justificativa dos próprios vilões, acho que conversa muito com essa história e o período em que esses personagens se encontram, né? E a justificativa é justamente essa coisa de vamos criar um grupo que seja sem segregação, um grupo que seja unido, um grupo que todos pertençam, e é algo muito forte de você prometer ali naquele momento, né? E aqui eu quero destacar principalmente o trabalho de som dentro do filme, acho que ele foi essencial, principalmente nas cenas de terror, e admito que me deu vários sustos ao longo da história. Mas bom, no final Pecadores foi uma surpresa muito positiva, era um filme que eu não esperava que fosse fazer, como falei no começo do vídeo, tanto barulho, mas acho que é totalmente justificável. É um filme muito divertido, é um filme que vale a pena assistir no cinema, principalmente por conta desses aspectos técnicos do filme em si, né? É um filme que te prende com muita facilidade justamente por você tá com essa curiosidade de o que é que vai acontecer com esses personagens, né? E por que a gente sente essa sensação de um perigo iminente, assim. Enfim, é um filme que vale totalmente a pena e que traz performances muito interessantes de todos os atores, principalmente do Michael B. Jordan, e aqui também eu destaco o trabalho da Hailee Steinfeld, acho que ela é uma atriz que é
muito interessante em vários trabalhos dela, né? E aqui também acho que vale a pena ver por conta dela. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.3 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do filme Pecadores. Se você ainda não assistiu, deixa aqui nos comentários quais são as suas expectativas e também comentar qual que é o seu filme de terror moderno favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.